Bom dia, amados irmãos, é com alegria que estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical e nessa manhã nós queremos convidar os nossos amados irmãos para abrirem as vossas Bíblias, inicialmente no capítulo 4 da Epístola de Paulo a Efésios, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, amém? Amém. Efésios 4, versículo 1 a 16. Assim está escrito na palavra santa de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus aplique o texto que acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. E repetindo o versículo 12, que diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Amados irmãos, a palavra de Deus diz que Deus quer que cada um dos seus santos, que cada crente seja aperfeiçoado para que ele possa usá-los no ministério da palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude a estarmos crescendo continuadamente, que em nossa vida haja firmeza, constância e abundância para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Amém. Nós vamos dar oportunidade agora à irmã Zuília, que estará apresentando a Deus um louvor para a honra e glória tão somente dele. Amém? Bom dia, amados irmãos. Eu irei cantar o hino Cristo Exaltado, número 67, do cantor cristão. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seu
quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Deus esteja abençoando a irmã, esteja crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Irmão Iago está convidado para nos elevar a Deus em oração nesta manhã. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por proporcionar esse dia que estamos aqui para abrir as palavras. Abençoe os seus estudos, tanto aqui como pastor, como também parte masculina. Que Deus nos dê crescimento e sabedoria da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Professores e crianças poderão descer para as suas salas. Deus esteja abençoando as aulas com as crianças, esteja fazendo-os entender a palavra de Deus, abençoando também os nossos professores da escola dominical para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Amados irmãos, nesta manhã nós queremos convidá-los para Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Os irmãos estão chegando agora, todos bom dia, que Deus os abençoe ricamente, esteja suprindo todas as vossas necessidades no amor perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, nós te agradecemos por tua palavra e nós te pedimos que o Senhor a aplique em nossa vida para a honra e glória do teu nome santo e excelso. Nós oramos assim no nome precioso, único, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus nos dá aqui um alerta muito importante, um alerta muito precioso para termos cuidado com filosofias e sutilezas. Filosofias são notoriamente produtos da mente humana.
filosofias são criações de homem. A filosofia representa a maneira como os homens têm pensado a sociedade, a vida, a religião, e encontramos, obviamente, filosofia nos vários segmentos da sociedade. Porém, algumas filosofias têm como objetivo prender o homem, prender o crente. E é essa argumentação que Paulo está dizendo para termos cuidado. É notório que o crente foi salvo para ser livre. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz: se foi o Filho, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ninguém na face da terra é tão livre quanto o crente. Porém, muitas vezes os crentes, por falta de conhecimento das Escrituras, querem se escravizarem ou à carne, ou ao diabo, ou às filosofias advindas do mundo. E aí nós precisamos de fato termos cuidado, porque a produção filosófica, ela é extremadamente fértil, como é fértil a mente humana. O ser humano é criativo. Da mesma forma, a filosofia, ela é criativa, e ela vem apresentando propostas e modelos de vida que, se absolvido pelo crente, o crente será destruído. O crente será destruído. Há uma necessidade eminente de que nós, enquanto pessoas salvas, entendamos quem somos. No nosso texto inicial, nós lemos em Efésios capítulo 4 algo que deve nortear o nosso pensamento de vida. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, nós temos uma vocação a qual nós devemos nos vincularmos a ela no nosso estilo de vida. Nós temos uma vocação que nós não podemos deixar de apresentá-la em nossa vida. Essa vocação é de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos gerados por Deus. Nós somos gerados por Deus. E como gerados por Deus, foi em nós implantada uma nova natureza. E essa nova natureza exige de nós que andemos ao seu modo operante, e não ao modo operante do mundo ou do velho homem. E aí é uma responsabilidade que a palavra de Deus nos imputa: andar digno da vocação com que fostes chamados. E é interessante o que a palavra de Deus diz: andar. Andar é diferente de pular, andar é diferente de correr, andar é diferente de ficar parado. Andar representa uma continuidade, uma ação contínua, constante. A corrida, representa certas inconstâncias. Porém, o andar não. O andar é um passo depois do outro, um passo depois do outro, um passo depois do outro. Devemos ter uma preocupação muito grande com esse nosso andar. Como é que nós estamos andando hoje? Estamos andando da maneira digna de filhos de Deus?
Como estaremos andando amanhã? Estamos andando da maneira digna de filho de Deus? Existe aí uma filosofia de mundo dizendo para você andar do jeito que o mundo anda, para que você possa se vestir do jeito que o mundo se veste, para que você possa conversar do mesmo jeito que o mundo conversa, para que você tenha uma vida similar à vida do mundo. E a palavra de Deus diz que o nosso andar deve ser diferenciado, que o nosso andar não pode ser igual ao andar do mundo. Irmãos, a palavra de Deus é coisa séria, e a palavra de Deus sempre nos exorta a fazer algo que glorifique a Deus e que seja, obviamente, de segurança para nós. No capítulo 2 de Colossenses, versículos 6 e 7, diz algo maravilhoso nessa linha de pensar. Versículo 6 diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Mas veja bem, no capítulo 4 de Efésios diz: andar digno da vossa vocação, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aqui diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então a responsabilidade nossa de andar em Jesus. E andar em Jesus, irmãos, é andar como Jesus andou. É ter como norte principal da vida a glória de Deus. É ter como norte principal da vida glorificar a Deus. É necessário que glórias a Deus seja dada a partir das nossas vidas, da vida dos crentes. Da vida dos crentes. Irmãos, quando nós agradamos as pessoas que estão no mundo, estamos, na grande maioria das vezes, desagradando a Deus. Quando nós agradamos os nossos amigos do mundo, nós estamos desagradando a Deus. É interessante quando pregamos para algumas pessoas, em menos de 2 minutos elas estão irritadas conosco. Não ocorre isso? Bom, mas quando colocamos a mão no ombro dela e concordamos com o estilo mundano de vida na mesma, ela nos considera os melhores crentes do mundo, os crentes que não são chatos. Andar como Cristo andou representa pregar a palavra de Deus como Cristo pregou, representa ensinar a palavra de Deus como Cristo ensinou, mas principalmente representa viver na palavra de Deus. Viver na palavra santa de Deus respeitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é para nós referência. Normalmente os batistas falam com muita alegria a respeito da Bíblia, ao dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é verdade, a Bíblia é o único livro que determina a nossa fé. A palavra de Deus é determinante para a maneira como nós cremos. Esta igreja batista bíblica fundamentalista, ela está alicerçada sobre a Bíblia, a palavra de Deus, as suas práticas advêm das Escrituras Sagradas. Então nós cremos na Bíblia e nós queremos andar nos preceitos das Escrituras para a honra e glória tão somente de Deus. Eu tenho repetido isso muitas vezes e não me cansarei de repetir: a Bíblia é o nosso livro, sem Bíblia não há batista. A igreja batista é a igreja do livro.
Se acabar com a Bíblia, não restará uma única igreja batista na face da terra. Que acabar com os batistas, acabem com a Bíblia. Não é à toa que membros desta igreja encabeçam uma luta pela preservação das Sagradas Escrituras, do texto tradicional, do texto que sempre esteve com os crentes desde o primeiro século até agora. Porque sem Bíblia não há batistas. Logo, os batistas precisam respeitar as Escrituras e fazer do estilo de vida bíblico o seu modo de vida, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida. Então, se nós andarmos de modo digno da vocação a qual fomos chamados, nós agradaremos ao Senhor e nós estaremos cumprindo esta vontade de Deus em nossa vida. Se da mesma forma como recebemos a Cristo, andarmos nele, estaremos agradando o Senhor. O texto bíblico é maravilhoso ao dizer: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você recebeu Cristo. É interessante vocês lembrarem que aqui na igreja nós sempre falamos muito isso. Nós estamos falando assim e estamos aplicando a você, se você for crente, se você é uma pessoa salva. Se você é uma pessoa salva. Se você não é uma pessoa salva, nada do que nós estamos falando aqui aplica-se a você. Você precisa ouvir o Evangelho. Porque as sutilezas do maligno às vezes faz com que o crente deseje não ser crente. O pecado, irmãos, é algo tão cruel e algo tão destrutivo que a sede de pecar às vezes faz com que um crente diga: se eu não fosse crente. Porque o crente, irmãos, ele sabe a responsabilidade que lhe é imputada. O crente conhece a sua responsabilidade. Como, por exemplo, nós temos em nós implantado uma lei moral por Deus, que o homem, qualquer um, sabe o que é certo e errado. Qualquer homem natural, ele sabe o que é certo e o que é errado. Independente de escolaridade, independente de religiosidade, independente de cultura, o homem sabe o que é certo e o que é errado. Existe uma lei natural que diz isso com muita clareza. Agora, ao crente é implantada uma natureza espiritual que foi criada segundo a palavra de Deus em verdadeira justiça e santidade. E essa lei que é implantada no coração do crente, na vida do crente, ela diz: o crente sabe quando está certo e o crente sabe quando está errado. Porém, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e muitas vezes o crente só alimentou a carne. E por alimentar a carne, ele cai facilmente nas astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus diz, no capítulo 4 de Efésios, versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o homem crente, ele deve estar vestido desse novo homem. Habita nele esse novo homem, coabita nele, porque a carne está lá, o velho homem ainda está lá. O velho homem ainda habita o crente, ainda está no... Bom, então o crente deve se revestir do novo homem. E esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem estará sempre pronto, apto para agradar a Deus. Sempre pronto. Irmãos,
O pecado atrai. É interessante como os insetos são atraídos pela luz, não é? Tem um filme que fala sobre insetos, eu não lembro o nome agora, que bem no início do filme começa assim, vem um insetozinho, não, bateu na lâmpada, na luz, morreu. É interessante como as formigas são atraídas pelo mel, cai dentro do mel e morrem. Desse mesmo jeito, a natureza humana é atraída pelo pecado. E o crente, muitas vezes, estando engodado na carne, absorveu as filosofias mundanas, o modo de vida mundano, e aí começa a querer viver como mundano. É quando alguém que é de uma determinada cultura é absorvido por outra cultura. Alguém que está dentro de um território, dentro de uma raça, e absorveu uma cultura de um outro povo, e ele quer viver dentro daquele universo cultural, representando uma outra cultura. Chama-se aculturação. Fulano é aculturado. E às vezes os crentes são aculturados pelo mundo, são aculturados por essa filosofia do mundo, e eles querem viver como pessoas que são do mundo. Essa semana eu conversava com alguém que já frequentou aqui a nossa igreja, e eu perguntei: você tem certeza da sua salvação? Tenho. Aí uma outra pessoa que estava lá dizendo: mas ele disse que tem certeza de salvação, mas anda por tudo quanto é canto. Aí eu comecei a exortá-lo a que deveria retornar à igreja, e aí ele começou a contra-argumentar. Eu disse: meu amigo, você tem certeza da sua salvação? Se você tem certeza da sua salvação, a culpa, aspas, né? A culpa é da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da cidade de Soledade, que foi quem lhe ensinou que Cristo salva. Aí, sem argumento, a pessoa começou e encerrou o assunto. Ou seja, uma pessoa aculturada pelo mundo, uma pessoa que absolveu as filosofias do mundo, mesmo sendo um salvo, vai viver miseravelmente como um perdido. E você sabe a consequência de alguém que é salvo e vive miseravelmente como um perdido? É no mínimo, ser entregue a Satanás. A palavra de Deus diz: seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, devemos cuidar da nossa vida. Quando Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, escreve: tende cuidado, para que tenhamos cuidado. Não podemos jamais vivermos uma vida sem cuidado. Tem como dirigir sem cuidado, irmão Beck? Quando você pega a chave do carro, coloca na ignição, que você vai engatar a ré, você em casa já olha e já fica preocupado se não tem um filho atrás do carro. Não é assim? Nildinho, que tem os meninos menores, eu muitas vezes saí do carro para olhar se Samuel não estava atrás do carro. Um dia desse, de Nildinho, enquanto Nildinho entrava no carro, ele entrou no carro. Quando Nildinho chegou na escola, foi que ele descobriu que ele estava no carro. Não foi assim?
Não tem como você dirigir sem cuidado. Agora, irmão, nós estamos falando do trânsito, devemos ter cuidado. Agora, imagina da tua própria vida espiritual. Não podemos viver a nossa vida em Cristo como irresponsáveis. Não dá para vivermos de forma irresponsável. A vida em Cristo nos dará eternos galardões no céu, se vivermos corretamente. Irmãos, há um perigo muito grande, e eu vejo esse perigo rodando muito a vida dos crentes, que é acreditar nos sistemas que são propostos pelos homens. Irmãos, a realidade que as pessoas estão escondendo, que a educação esconde, que a ciência esconde, que a sociedade esconde, que os governos escondem, é a realidade que a Bíblia apresenta. O homem foi criado por Deus, e o homem que não crê em Jesus como o único e todo suficiente Salvador eternará no inferno. Essa verdade não pode sair da minha cabeça. Essa verdade não pode sair. A falsamente chamada ciência está em cima de um caixão de defunto podre, que é a evolução. E o sistema evolutivo, ele é desgraçado, porque ele diz ao homem que o homem não tem alma. Ele diz ao homem que ao morrer, acabou. E a crença nessa miserável religião, pseudamente chamada de ciência, tem atingido a sociedade e alguns crentes. Eu fico, às vezes, observando alguém dizer que crê em Deus e crê no sistema da evolução. É algo impossível. É algo completamente mentiroso, animal e diabólico. E quando eu digo crer, porque toda a base do sistema evolutivo, ela é por fé. Ela é uma religião cega, animal e diabólica. Não existe ciência na evolução. Não tem postulado científico, não tem base. Não tem base histórica. Aquela figura horrenda que aparece nos livros históricos, tem um primata, e o primata vai ficando de pé, vai ficando em pé, vai ficando em pé, até chegar ao estágio de ereto. Você encontra homens como vocês hoje, e vocês encontram primatas como aquele primata hoje também. Agora, você não encontra em nenhuma parte do mundo nenhum naquele estado intermediário vivo, nem fósseis em canto nenhum de um elemento daquele. Não tem o chamado elo perdido. Não existe o tal do elo perdido. Mas a educação diz que é daquele jeito. E as pessoas são obrigadas nossos filhos são obrigados a aprenderem mentiras. Obrigados. Até porque se a gente não colocar o filho na escola, vai ter de ir por chilindró, né? Vai ter de responder no processo. Em alguns países, as famílias têm a liberdade de ensinar em casa. Aqui no Brasil, não. Certo? Não. Então, meus irmãos, essas filosofias todas têm tomado conta da vida.
E muitos crentes têm embarcado nela. Qual é a palavra da gente? Tem cuidado. Tem cuidado. Os jovens, guardem bem a sua cabeça para não se contaminar com essas idiotices. Isso é fé, isso é religião falsa. Essa é religião diabólica, animal, sem inteligência. Não há racionalidade nisso. Não tem razão nisso. Apesar de todos estarem dizendo que é pela razão. Mas não. Pela razão, qualquer cientista mediano chegaria no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Mas essas filosofias estão batendo a porta da casa dos crentes. Esta filosofia está batendo na cabeça e no coração daquilo que, humanamente falando, os crentes têm de mais precioso, que são os seus filhos. Que são os seus filhos. E a cartada central do diabo em relação a isso é a chamada educação integral, né? Onde o menino tem que passar o dia inteiro na escola, ou seja, o pai não vai mais falar com o filho. O tempo vai ser limitado. Há uma outra, eu vi outro dia uma discussão onde alguém ligado ao pensamento filosófico ideológico da esquerda dizia que os filhos não pertencem aos pais, e sim ao Estado. Assim sendo, quem sabe o que deve ser feito, Fernando, com Davi é o Estado, e não Fernando e Débora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, certo? É um absurdo completo. Quem tem responsabilidade bíblica e escriturística com os filhos são os pais, amém? E nós devemos querer mantermos esse direito de educarmos os nossos filhos. Educarmos os nossos filhos. E educarmos os nossos filhos como o Senhor nos ensina, como o Senhor nos diz, como o Senhor nos orienta. E o Senhor nos diz que devemos criar os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. O versículo 4 de Efésios capítulo 6 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Criar os nossos filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. E criar na doutrina e a demonstração do Senhor é livrá-los dessas maluquices ideológicas propostas pelos sistemas de governo ou de Estado. Livrá-los destas filosofias mundanas que querem absolver a sua vida. Por causa dessa filosofia, dessa religião chamada evolucionismo, nós temos hoje a crescente depravação sexual. A depravação sexual tem feito com que crianças e adolescentes, em vez de estarem sendo orientados por pai e mãe, estejam completamente entregues à prática do sexo. É uma coisa tão incrível que hoje é comum encontrarmos crianças com 12 anos grávidas. Aqui nessa pequena cidade de Soledade nós temos casos assim. Mas essa é a responsabilidade desta maldita religião filosófica chamada evolução. Amados irmãos, nós somos criaturas de Deus, amém?
Amados irmãos, todas as coisas que existem foram criadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro da realidade. A Bíblia não é mitológica, como querem alguns. A Bíblia é a verdade perfeita e a Bíblia é o livro da realidade. E no livro da realidade, a verdade sobre criação está no Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 1, 2 e 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então a realidade bíblica é que sem Jesus Cristo nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós não somos produtos de evolução, nós somos criaturas de Deus, nós somos feitos pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não devemos nos contaminar com filosofias religiosas em cunho científico. Como também, meus irmãos, devemos ter muito cuidado para não cairmos nas armadilhas religiosas. Vivemos tempos trabalhosos em que muitos outros evangelhos têm sido anunciados, onde pessoas se dizem evangélicas e que nada sabem a respeito da palavra de Deus. Eu estava conversando ontem em Esperança com meu irmão Walter, e ele dizia que lá no hospital onde Valtinho está internado, ele estava numa sala de espera e chegou um crente. E o crente começou a conversar com ele e disse que era crente, que era evangélico. Normalmente a gíria não é dizer que é crente, é dizer que é evangélico. E ele disse que era evangélico porque tinha escutado uma voz, e que essa voz o acompanhava dizendo tudo o que tinha de fazer. Quantas pessoas não dizem que são crentes por esse tipo de voz, hein, gente? E ele dizia que outro dia estava em João Pessoa indo para uma determinada igreja, e a voz disse a ele: não vá para a igreja, vá para o hospital Laureano, porque tem alguém precisando de você lá. E então ele desistiu de ir para a igreja e foi para o Laureano. E assim tem dito que essa voz suave tem falado com ele constantemente. Irmãos, crentes são aquelas pessoas que creem nas Sagradas Escrituras. Crentes são as pessoas que creem na Bíblia. Esse outro falso evangelho, ele tem tomado conta de muita gente. E às vezes os crentes das igrejas batistas começam a flertar com esse tipo de coisa, e isso não faz parte da conduta de pessoas que têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. A grande maioria das reuniões chamadas de evangélicas tem características completamente contrárias às Sagradas Escrituras. Enquanto a palavra de Deus diz que o culto a Deus deve ser feito com ordem e decência, que as igrejas de Deus agem com paz e com completa ausência de confusão, nesses movimentos o que temos? Uma verdadeira gritaria, uma verdadeira ação de gritos, contrário ao que a Bíblia ensina. No capítulo 4 de Efésios, versículo 31, a palavra de Deus diz que gritaria deve ser tirada de dentre os crentes. Então Cuidado com essa sutileza de achar que todo mundo é crente. A sutileza está nesse ponto, de achar que todo mundo que diz que é evangélico é crente. Crentes são as pessoas que creem verdadeiramente na Bíblia. Crentes são as pessoas que têm na Bíblia a sua única regra de fé e prática. Se acredita, eu creio na Bíblia, mas creio nisso também. Cuidado para não entrar, para não deixar essa sutileza tomar
da sua vida. O texto bíblico diz: toda amargura e vejam bem, a gritaria, ela está inserida dentro de um grupo de pecados, como amargura, como ira, como cólera, como blasfêmia, como malícia. Logo, amargura, ira, cólera, blasfêmia e malícia, da mesma forma que gritaria, não deve fazer parte do contexto dos verdadeiros adoradores a Deus. Bom, aí quando nós começamos a considerar que os que contêm, ou os que andam com tais práticas, que estes possam ser inseridos dentro de um contexto de crentes, nós estamos absolvendo. 1 Coríntios capítulo 14 traz para nós importantes e preciosas informações a respeito do cuidado que devemos ter com essas sutilezas. Se nós sabemos como é o certo, nós não vamos andar no errado. Se nós sabemos como o que é o bíblico, nós não vamos andar no que não é bíblico. Diz que a melhor maneira de se identificar uma nota falsa é conhecendo uma nota verdadeira. Uma nota verdadeira, ela sendo bem conhecida, a pessoa que lida com ela, conhecendo bem, o perito que lida com essa questão de conhecer, identificar uma nota falsa, ele precisa conhecer perfeitamente uma cédula verdadeira. Porque na hora que ele tocar na falsa, ele já vai identificar. Então você precisa conhecer a verdade das Escrituras para entender, saber o que é errado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se há confusão, essa igreja não é dos santos. A palavra de Deus diz: porque Deus não é Deus de confusão. Essa é uma afirmativa. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Aí na mesma sequência ele diz: como em todas as igrejas dos santos. Nas igrejas dos santos deve haver completa ausência de confusão, porque em Deus não há confusão. Nas igrejas dos santos deve haver paz, porque Deus é um Deus de paz. As características e atributos dadas a Deus nesse texto são características e atributos que devem existir na igreja de Deus. Mais adiante, no versículo 40, a palavra de Deus diz: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Irmãos, num lugar onde todos falam ao mesmo tempo, num lugar onde as pessoas gritam, caem, há decência e ordem? Nós estamos aqui reunidos nesta escola dominical, e se todos nós estivéssemos falando ao mesmo tempo e passasse uma pessoa aí na frente, ela ia identificar que estava vendo o que aqui dentro? Desordem. Bom, a referência passada fala de gritaria, e gritaria também é normal no meio desses grupos religiosos. Se nós estivéssemos gritando, as pessoas iam achar que estava havendo uma confusão. Uma confusão. Meus amados irmãos, precisamos olhar para a palavra de Deus e respeitar a palavra de Deus. E você desrespeita a palavra de Deus quando você dá o status de evangélico, de crente, de salvo aos grupos que praticam tal ação. O grupo que grita, grupo que promove confusão em suas reuniões, é grupo que não pode ser contado com as pessoas de Deus.
Pode até ser que tenha algum outro salvo lá, mas está em desobediência. E o salvo em desobediência à palavra de Deus, o salvo em desobediência à igreja de Deus, é para ser chamado de gentil e publicano. Nós não temos, a igreja não tem o poder de tirar a salvação de ninguém. Nós damos graças a Deus por isso. Do mesmo jeito que a igreja não pode salvar, a igreja não pode tirar a salvação de ninguém. Porém, a igreja não pode contrariar a Jesus, porque quem disse que aquelas pessoas que não concordam com a igreja, que eles são gentios e publicanos, não foi eu, foi o próprio Jesus. E eu não posso desobedecê-lo dizendo que a pessoa que está no status quo de gentil e publicano, que ele é um crente. Ele pode até ser, mas eu não posso estar o abraçando como irmão. Eu tenho de tratá-lo como gentil e publicano, porque se assim eu não o fizer, eu estou em desobediência à palavra escrita de Deus, texto saído inclusive da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, devemos estar atentos, devemos ter cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo são contrários à natureza de Deus. Os rudimentos dos homens, a tradição dos homens, é contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus, meus amados irmãos, ela é perfeita. A vontade de Deus não pode ser contrariada por nós ao abraçarmos aquilo que vem do mundo. Deixemos as coisas do mundo lá com o mundo. Todos nós somos sabedores, de que nós aguardamos uma pátria celestial, não é verdade? Todos nós somos sabedores que a nossa cidade, que a nossa pátria não é aqui, que nós aguardamos uma pátria celestial, a Santa Nova Jerusalém. E a nossa vida aqui não deve ser igual à vida das pessoas que não são salvas. Devemos sim buscar para nós a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformados com este mundo. Lembre que há um link aí com o texto base, mundo. A palavra mundo linka esse texto com aquele texto que nós estávamos falando. Então veja bem: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados, ou seja, pelo andar digno da nossa vocação, somos transformados por andar em Cristo do jeito que o recebemos, certo? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não devo, em hipótese alguma, querer estar longe da perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, eu devo querer continuamente estar dentro da vontade de Deus. Eu devo querer estar dentro da perfeita vontade de Deus, para a honra e glória tão somente dele. Amados irmãos, cuidemos da nossa vida. Amados irmãos, tenhamos cuidado com as tais filosofias do mundo, porque elas não são agradáveis ao nosso Deus. Devemos continuamente e constantemente estarmos atentos, sendo seletivos, para sermos cuidadosos com o que estamos colocando dentro da nossa cabeça. E as coisas adentro da nossa cabeça, pelos ouvidos,
E as coisas adentram dentro da nossa cabeça pelos nossos olhos. Há um corinho que a grande maioria das nossas crianças sabem bem, que diz: cuidado, olhinho no que vê, não é? Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, boquinha no que fala. É um corinho que fala sobre as entradas e saídas. E nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com as entradas, porque a saída, já nos disse Jesus, que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas indignas e desagradáveis a Deus, nós iremos falar coisas indignas e desagradáveis a Deus. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, nós iremos falar coisas agradáveis a Deus, para a honra e glória tão somente dele. Não iremos desagradá-lo, pelo contrário, iremos agradá-lo para a honra e glória dele. Devemos, irmãos meus, estarmos cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus deve habitar abundantemente em nossa vida. A palavra de Deus deve encher completamente o nosso coração e mente para agradarmos a Deus. Esse livro de Colossenses é um livro extremamente rico e edificante. E ele nos diz no capítulo 3, no versículo 16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Nós teremos cuidado, nós estaremos cuidando muito bem para não sermos feitos presa de filosofias e vãs sutilezas, se estivermos cheios da palavra de Deus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-os e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A nossa cabeça, irmãos, precisa estar cheia da palavra de Deus. Então eu vou usar o meu ouvido para colocar a palavra de Deus na minha cabeça. Eu vou usar os meus olhos para colocar a palavra de Deus na minha cabeça. A palavra de Cristo habita em nós. Eu não preciso estar lembrando, minha cabeça não precisa estar cheia de coisas do mundo, de músicas do mundo, de coisas do mundo, de farras do mundo. Isso não deve habitar a cabeça do crente. A palavra de Cristo, sim, deve tomar conta da nossa vida, para a honra e glória de Deus. E se a palavra de Deus habita em mim, se a palavra de Deus enche o meu coração, a minha cabeça, a minha vida, eu posso repousar tranquilo, pois eu tenho tido cuidado e não serei feito presa nem de filosofia, nem de sutilezas dos homens e do mundo, porque estarei seguro e firmado no meu andar, digno da vocação a qual Cristo me chamou. Amém? Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos e que possa estar suprindo as nossas necessidades para a honra e glória tão somente dele. Amém?